Os melhores palpites e análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro, e a gente tem 12 jogos pela NBA. Eu analisei todos eles, vou te passar minha análise, meu palpite. Então vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, 12 jogos pela rodada. Na rodada de ontem foi mais uma rodada de forra aí, a gente acertou 4 das 6 análises e hoje bora buscar uma super gabaritada em 12 jogos aqui, tá? E pra você que gosta de palpite em jogador Multiplay Bingo, eu tô soltando tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, então já entra lá e vem pegar meus vários palpites de jogador para hoje. Rapaziada, então, rodada de hoje está recheada, são 12 jogos e bora começar a analisar sem perder muito tempo. O primeiro confronto dessa noite vai ser o jogo Washington Wizards contra 76ers, beleza? E o cenário aqui é de favoritismo óbvio, né, do Philadelphia 76ers, mas o mercado esticou demais essa linha. Os Wizards viveram uma temporada muito ruim, perdendo 30 dos últimos 41 jogos, mas vem mostrando competitividade recente, inclusive com uma vitória surpreendente na noite anterior, beleza? E galera, mesmo com uma defesa extremamente vulnerável, esse time tem conseguido manter jogos vivos aí, especialmente quando atua como super azarão. Já o Philadelphia chega melhor, venceu 3 dos últimos 4 jogos, tem um ataque forte liderado por Tyrese Maxey e ainda conta com um bom desempenho histórico nesse confronto, tá? O problema é o contexto. Uma rotação que está instável, vários jogadores como questionável e um padrão claro de oscilação ao longo dos jogos, especialmente no segundo tempo. E galera, mesmo com Philadelphia podendo vencer, o histórico recente mostra dificuldade em abrir margens grandes, enquanto o Washington Wizards vem cobrindo altos handicaps com frequência. É um clássico jogo onde o favorito vence, mas não domina. Então, meu palpite para esse jogo vai ser o Washington Wizards, mais 17,5. O time de Washington pode perder por até 17 pontos de diferença, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Wizards aqui e bora pro jogo 2. Vamos lá! E galera, agora a gente vai falar então de Chicago Bulls contra Detroit Pistons. E galera, o time de Detroit vive aí um dos melhores momentos da temporada. Venceu 11 dos últimos 16 jogos e tem aí uma das defesas mais sólidas da NBA. Jogando em casa, o Detroit Pistons controla muito bem o ritmo, protege bem o aro e força muitos turnovers. Já o Chicago Bulls chega extremamente fragilizado, com várias ausências importantes, uma defesa que sofre muito, especialmente fora de casa, e mesmo assim a leitura de mercado não favorece Detroit nesse handicap tão alto. Os Pistons vêm falhando muito em cobrir linhas grandes, enquanto os Bulls, mesmo irregulares aí, têm um histórico recente positivo como azarão, especialmente depois de uma derrota fora de casa, tá? Galera, o time de Detroit deve vencer aqui, mas o número tá inflado demais para um time que não costuma cobrir tanto handicap com uma tamanha vantagem dessa. Então, meu palpite aqui vai ser Chicago Bulls mais 14,5. O time do Bulls pode perder por até 14 pontos, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Bulls aqui e bora analisar o terceiro jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai partir para análise do jogo Toronto Raptors contra Charlotte Hornets. E galera, o time de Toronto chega aí em um bom momento, vencendo 5 dos últimos 7 jogos e apresenta um time equilibrado, com bom controle de ritmo e uma transição forte no terceiro quarto. A defesa é consistente, o time costuma crescer contra adversários com uma campanha negativa, beleza? Já o time de Charlotte, pessoal, por outro lado, segue aí sendo um time bastante instável defensivamente, mas vem cobrindo handicap com muita frequência. O ataque tem funcionado, especialmente em casa, e o time já mostrou que consegue competir contra esse mesmo adversário, inclusive vencendo recentemente como azarão, beleza? E galera, o contexto para hoje aponta para um possível relaxamento do time de Toronto
enquanto o Charlotte chega confiante e com histórico favorável contra linhas nesse perfil parecidas com hoje. Então, mais uma vez eu vou com azarão e o meu palpite vai ser Charlotte Hornets mais 7,5. O time pode perder, então, para até 7 pontos, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Hornets e bora analisar o quarto jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai falar do confronto Denver Nuggets contra Boston Celtics. E galera, o time de Denver chega extremamente limitado para hoje. Apesar de ainda ter números ofensivos fortes na temporada, o time entra nesse jogo com uma rotação muito comprometida. Muitos desfalques e vários jogadores importantes como questionáveis. Fora de casa, isso pesa ainda mais, beleza? Já o Boston Celtics, galera, vive aí uma excelente fase. Venceu 15 dos últimos 19 jogos e mostra muita consistência, tá? Mesmo ainda sem Jason Tatum. A defesa controla bem o ritmo, o time erra muito pouco e costuma cobrir bem o handicap quando entra forte depois de vitórias em casa. Com o adversário desfalcado e instável, o Celtics tem todas as condições de controlar o jogo do início ao fim. Por isso que o meu palpite aqui então vai ser Boston Celtics menos 5,5. Eles devem vencer por pelo menos 6 pontos de vantagem, que a gente pega o green nessa entrada, beleza? Então vou com Celtics e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai seguir para análise do confronto Orlando Magic contra Brooklyn Nets. E galera, o time do Orlando Magic segue aí extremamente inconsistente, mesmo com bons números ofensivos, o time ainda vem falhando repetidamente contra o handicap, principalmente quando entra como favorito. E hoje chega novamente desfalcado em várias peças importantes. Já o Brooklyn, apesar da campanha ruim, vive aí o seu melhor momento da temporada no geral. Esse time venceu 8 dos últimos 14 jogos e chega descansado, joga em casa e tem mostrado capacidade de competir quando entra no papel de azarão, beleza? E galera, com o Orlando Magic em baixa, contra o mercado e os Nets jogando com muita confiança recente, a leitura aponta aqui para um lado dos pontos, tá? E o Brooklyn Nets é quem ganha pontos no handicap aqui. Por isso que o meu palpite então vai ser Brooklyn Nets mais 5,5. O time do Brooklyn pode perder por até 5 pontos de diferença que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Brooklyn Nets aqui e bora analisar o próximo confronto do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai seguir para análise do jogo Los Angeles Clippers contra New York Knicks. E galera, os Clippers são um dos times mais quentes da NBA nesse momento, com 7 vitórias nos últimos 8 jogos, uma defesa intensa e uma capacidade de competir mesmo com limitações ofensivas claras, tá? Kawhi Leonard vem liderando muito bem esse grupo no geral. Já o New York Knicks, pessoal, vive um colapso recente, vem com 4 derrotas consecutivas, atuações ruins ofensivamente e um padrão claro de falha quando entra como favorito. E mesmo jogando em casa, o time não transmite confiança. E com esse contraste tão claro entre momento e precificação de mercado, o valor está totalmente ao lado do azarão. E é por isso que o meu palpite então vai ser Los Angeles Clippers mais 10,5. Olha aí, o Clippers pode perder por até 10 pontos de diferença que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o LA Clippers e bora analisar o próximo jogo. Vamos lá! E galera, agora vamos falar de Phoenix Suns contra Memphis Grizzlies. O time de Phoenix vive aí um momento sólido, com 6 vitórias em 8 jogos, e chega mais descansado, mais saudável e com melhor controle defensivo. Mesmo vindo aí de uma derrota, o desempenho foi bem competitivo nesse último jogo. Já o Memphis Grizzlies, pessoal, vinha em queda e só venceu o último jogo depois de muito esforço, além de entrar em quadra no segundo jogo de um back-to-back e com vários desfalques importantes, uma lista de lesão cheia. Galera, o histórico direto favorece o time de Memphis, mas o contexto atual aponta claramente para um Phoenix Suns como o time mais preparado e o time melhor para vencer hoje. Então, o meu palpite vai ser Phoenix Suns para vencer a partida de hoje, beleza? Tá mais saudável, mais completo, então vou com a vitória do Suns aqui. E agora, bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai falar de Utah Jazz contra Oklahoma City Thunder. E galera, aqui a diferença técnica e de momento é brutal.
O time de Utah vive o seu pior momento da temporada, uma defesa completamente vulnerável e um péssimo desempenho fora de casa, onde mesmo quando pontua bem, não consegue competir defensivamente. Já o Thunder, galera, apesar da derrota recente, ainda segue como o time mais dominante da liga, né? Especialmente contra equipes que vêm com campanha negativa. Em casa, depois de uma derrota, o Oklahoma City Thunder costuma responder com muita autoridade. E galera, a linha de hoje é alta, mas totalmente justificável pelo contexto. O Thunder deve vir para uma grande vitória aqui. E o meu palpite então vai ser Oklahoma City Thunder, menos 13,5. Eles devem vencer por pelo menos 14 pontos de vantagem, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Thunder e bora para análise do próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente segue para análise Los Angeles Lakers contra San Antonio Spurs. Os Lakers que chegam em uma boa fase, mas entram nesse jogo extremamente desgastados no segundo jogo de um back-to-back e ainda com várias ausências importantes. E mesmo com um ótimo desempenho em finais de jogo, o físico pesa muito aqui, beleza? Já o time de San Antonio vem oscilando, mas jogou muito bem na última partida e agora vai jogar em casa, contra um adversário mais cansado. E galera, esse time costuma responder bem nesse tipo de jogo assim e precisa dessa vitória. O contexto então favorece o mandante e o meu palpite vai ser San Antonio Spurs, menos 3,5. Vou com o time de San Antonio para vencer por pelo menos 4 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Spurs e bora para análise do próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai analisar o confronto Houston Rockets contra Portland Trail Blazers. E galera, o time de Houston vive um excelente momento, venceu 5 dos últimos 6 jogos e mostrou muita força mental ao virar um jogo difícil contra o Phoenix Suns. E mesmo desfalcado, o time domina fisicamente os adversários. Já o time de Portland também vive uma boa fase, mas segue muito frágil defensivamente, e especialmente contra times fortes no rebote e times com jogo mais físico, que é o caso do Rockets. E galera, o Houston Rockets já mostrou superioridade nesse confronto e chega mais preparado para vencer fora de casa. Então, vou com eles aqui e o meu palpite vai ser Houston Rockets, menos 2,5. Eles devem vencer por pelo menos 3 pontos de vantagem, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Houston Rockets aqui e bora para a próxima análise do dia. Vamos lá! E galera, agora bora falar de Milwaukee Bucks contra Golden State Warriors. E galera, um jogo equilibrado aí, onde os Milwaukee Bucks chegam saudáveis, confiantes em um bom momento recente. Mesmo com limitações estruturais, o time tem coberto handicap com muita frequência no papel de azarão. Já o Golden State Warriors, pessoal, joga bem em casa, mas vem falhando repetidamente na cobertura como favorito. Com duas equipes em fases semelhantes, essa linha aparece bem exagerada, tá? Então, o valor, claro, vai ao lado de quem recebe pontos, que no caso é o Milwaukee Bucks. E o meu palpite, então, vai ser Milwaukee Bucks, mais 10,5. O time do Bucks pode perder por até 10 pontos, que a gente ainda pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Milwaukee Bucks aqui e bora analisar o próximo jogo. Vamos lá! E galera, agora a gente vai pro último jogo do dia. E para você que quiser palpite em jogador, eu tô soltando tudo de graça lá no meu grupo, é o primeiro link aqui da descrição, então ó, já entra lá. E agora vamos falar de New Orleans Pelicans contra Atlanta Hawks para hoje. E galera, dois times que estão em crise aí no geral, mas o mercado exagerou completamente no favoritismo do Atlanta. O Atlanta Hawks vem perdendo muito, especialmente em casa, e falhando sistematicamente no papel de favorito. Já os Pelicans, pessoal, estão em má fase, mas essa linha não se sustenta diante do contexto atual dos Hawks, onde mesmo perdendo, o New Orleans Pelicans ainda tem condições de manter o jogo dentro do handicap, a linha tá gigante. Então, meu palpite para esse jogo vai ser New Orleans Pelicans, mais 14,5,
podem perder por até 14 pontos que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Pelicans aqui e bora finalizando as nossas análises de hoje. Lembrando que mais palpite, tudo de graça no meu grupo, é o primeiro link aqui na descrição, palpite em jogador, múltipla bingo, minha dica do dia, tudo de graça tá lá, ó. E ó, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, é um clique, é de graça pra você e me ajuda muito, beleza? Então, muito obrigado por terem assistido até aqui, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!